Olá a todos! Hoje gostaria de discutir os princípios SOLID. A sigla SOLID foi proposta por Robert Martin, autor de vários livros, amplamente conhecido na comunidade de desenvolvedores. Os princípios SOLID foram apresentados pela primeira vez em 2000 no artigo Design Principles and Design Patterns, escrito por Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob. Estes são princípios que devem ser seguidos ao desenvolver programas em programação orientada a objetos. Quais são esses princípios? Formalmente, eles são assim. S é o princípio da responsabilidade única. A próxima letra U é o chamado princípio da abertura. Fechamento L é o princípio da substituição do Wyshkov. A seguir, segregação de interfaces e, finalmente, o último, inversão de dependências. Estes são nomes bastante interessantes e, claro, precisamos entender o que está por trás de cada uma dessas definições. Mas antes de passarmos à sua análise, vou dizer algumas palavras sobre estes princípios SOLID. Em poucas palavras, estes princípios ajudam-nos a construir corretamente a arquitetura do programa, de forma que no futuro possamos facilmente expandi-la e modificá-la. Ela deve ser modular e de fácil compreensão, ou seja, legível. E claro, quando usamos esses princípios, presume-se que estamos desenvolvendo algum projeto mais ou menos complexo. Se tivermos apenas 2 ou 3 classes no programa, então esses princípios SOLID, de forma geral, não são muito necessários. Embora, para ser honesto, sejam necessárias, claro, mas em alguns casos, pode-se não seguir algumas delas. O que vamos discutir agora é o desenvolvimento de projetos mais ou menos complexos e grandes, onde você pode ter 10, 20, 100 classes diferentes. Portanto, vamos usar a imaginação durante os exemplos, porque, claro, não vamos criar um programa tão volumoso. No futuro, essas classes podem ser dotadas de novas funcionalidades, as classes existentes podem interagir com as novas classes, e a funcionalidade do projeto já existente será expandida. O nosso principal objetivo, ao desenvolver projetos mais ou menos complexos, é evitar modificar o código de software já criado, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de expandir a sua funcionalidade, adicionando novas possibilidades. Para que possamos fazer isso, é necessário pensar corretamente na arquitetura do programa, o que, claro, não é fácil. E é compreensível que ninguém em sã consciência exija de um jovem especialista a criação de uma arquitetura perfeita, mas sempre há algo a que se aspirar. E aqui os princípios SOLID nos ajudam exatamente. Vale a pena notar que não se tratam de regras rígidas, mas sim de recomendações sobre como devemos proceder. Ao desenvolver um determinado projeto, o principal é aderir a esses princípios para que se obtenha a arquitetura desejada do programa. Ou seja, programas que no futuro praticamente não precisarão ser modificados. Fazemos isso uma vez, testamos, e no futuro, se precisarmos adicionar algo, faríamos isso simplesmente através da adição de novas classes. Pode-se dizer que são uma espécie de 5 mandamentos que seria bom seguir. E claro, se você tem um projeto pequeno, é muito improvável que utilize todos os 5 princípios. Acho que, no geral, você entendeu do que se trata. Portanto, vamos passar à análise do primeiro princípio. Responsabilidade única. O princípio da responsabilidade única consiste em que cada classe ou método, ao desenvolver um determinado projeto, deve desempenhar uma função estritamente definida. Ou seja, deve estar limitado apenas à sua tarefa. É exatamente fazer classes sobrecarregadas com diversas funcionalidades e criar delas uma espécie de combinador. Não deve haver tais objetos divinos no programa. O objetivo principal deste princípio é de compor uma classe ou método. Lembre-se, durante o seu aprendizado, quando você precisava resolver uma determinada tarefa, os professores certamente lhe diziam: decomponha a tarefa e resolva-a gradualmente. Mas quem os ouvia antes? No mundo ideal, uma entidade corresponde a uma tarefa, mas não é sempre a um único método. Vamos imaginar que temos uma classe de mensagem, nós a criamos, e que ela tenha vários campos. Por exemplo, suponha que o campo texto, o campo tipo, será especificamente autor. Atualmente, o indicador de nova mensagem de violência não está presente, o que é importante. Vamos criar um construtor vazio, mas vamos fazê-lo de forma totalmente completa, por precaução. E, provavelmente, vamos redefinir o método do string imediatamente. Claro que teremos alguns métodos para trabalhar com esta classe. Para a criação de uma mensagem, ele aceita o autor e, adicionalmente, texto. Excelente. O autor aceita o texto. Alguma lógica? Temos isto apenas como exemplo. Suponhamos que também temos a funcionalidade de salvar mensagens. Apenas uma classe qualquer, com campos, um construtor, alguns métodos, o método do string foi sobrescrito, nada de novo. Temos um método para salvar, mas, digamos que, numa semana, os requisitos mudam e você precisa salvar mensagens em diferentes bases de dados. E, dentro de uma semana, talvez você precise ainda criar um método para gerar algumas notificações, para enviar essas notificações, para fazer o registro e assim por diante. E você, claro, criará todos esses métodos aqui. E parece que está tudo bem. Temos num só lugar tudo o que diz respeito às mensagens, mas, no final, esta classe pode consistir em centenas de linhas. A lógica será misturada nesses métodos, e mais cedo ou mais tarde isso levará a erros. E ao adicionar novas funcionalidades, você provavelmente terá que reescrever uma quantidade enorme de código. E se separássemos as funcionalidades em classes distintas? Por exemplo, o armazenamento de mensagens. Hoje, você precisa armazenar mensagens, por exemplo, em um SQL básico, e depois duplicá-las no Postgres. Se essa funcionalidade for separada em uma classe distinta, isso levará muito menos tempo. Vamos criar uma classe ou lançar um repositório. E, primeiramente, vamos criar um novo e importante método chamado SafeToMisco. Este método recebe a nossa mensagem. Deixo apenas exibir isso, e simplesmente semelhante. Deixo que ele armazene a base H2.
Agora podemos remover do nosso classe principal. Tudo se refere à persistência, mas temos um repositório separado que se ocupa especificamente da persistência. Se precisar adicionar o armazenamento em uma nova base de dados ou na nuvem, simplesmente escreveremos um novo método, sem alterar nada na classe. Se você chegou a um novo projeto, encontra a classe repositório e entende que ela, provavelmente, é responsável pela persistência. Adiciona-se um novo método e tudo funciona. Isso também permite que vários desenvolvedores trabalhem em paralelo em diferentes funcionalidades. Um para salvar, um para enviar e assim por diante. Meu Deus, tudo isso está em classes diferentes. Usar isso? Claro, também é simples. Nós temos. Mensagem. Estamos a criar o nosso repositório. Através do repositório, acedemos, por exemplo, com H2. Tudo o uso. É extremamente simples. Como determinar o que uma classe deve fazer e o que outra deve fazer. Esta é uma questão de arte arquitetónica. Claro, depende muito do projeto, mas em qualquer caso, é evidente que é necessário dividir a responsabilidade entre as classes. O próximo é o princípio aberto-fechado. Este princípio pressupõe que as classes devem ser fechadas para modificação, mas abertas para extensão. Claro, não vivemos num mundo ideal e haverá situações em que teremos de modificar classes existentes, por exemplo, para corrigir bugs. Mas lembremos que não estamos a falar de regras rígidas, mas apenas de princípios. Portanto, deve-se simplesmente evitar, sempre que possível, a alteração de uma classe existente. É melhor utilizar abstrações e interfaces. Se perguntarmos ao GPT ou uma série de outros exemplos na internet sobre este princípio, certamente nos depararemos com exemplos sobre figuras geométricas. Mas hoje não vamos nos repetir e espero que este exemplo também seja claro para você. Vamos voltar à nossa classe repositório. Ele viola este princípio, mas porquê? Porque se quisermos adicionar uma nova funcionalidade, por exemplo, salvar um objeto na nuvem, teremos que adicionar um novo método. E isso é ruim, pois teremos que modificar uma classe que já foi escrita. E vocês se lembram que, de acordo com o princípio da abertura, fechamento, devemos expandir um modelo, mas não modificá-lo. Aqui precisaremos de polimorfismo e abstrações. Podemos sair dessa situação utilizando interface, conjuntos de classes que irão desempenhar suas funcionalidades específicas. Uma classe para salvar no disco, uma classe para o acesso à base de dados, uma para a nuvem e assim por diante. Esta abordagem permitirá que modifiquemos o programa sem alterar o código existente. Podemos fazer assim, corrigir esta classe repositório, que, de facto, também faz muitas coisas, embora pareça estar de acordo com o primeiro princípio, o da responsabilidade única, pois ela é responsável apenas pela persistência. Vamos criar uma interface e chamá-la, por exemplo, saber interface. Isso será uma interface simples e precisamos apenas definir um método, que deve ser sobrescrito nas classes filhas. O método é simples, seguro, com alguma lógica adicional. Agora, nossa classe repositório implementa a interface. Ele, claro, vai destacar em vermelho, porque precisamos implementar o método save. Agora, vamos extrair esses métodos daqui. Claro, precisamos renomear esta classe. Agora ele será direcionado de forma mais específica, salvando a base H2. Pronto, agora aqui já estamos a escrever alguma lógica nossa, que iremos guardar precisamente na base H2. Na ajuda, podemos criar mais uma classe para armazenar as bases de dados MySQL. Esta também irá, adicionalmente, implementar a nossa interface, com alguma lógica própria, mas vamos designar essa lógica condicionalmente como src. No final, temos duas classes independentes. Se for necessário armazenar uma mensagem, por exemplo, na nuvem, pode-se simplesmente adicionar uma nova classe que implementará a nossa interface, sem alterar o que foi escrito anteriormente. Isso implementa o princípio da abertura-fechamento. Não é necessário modificar as classes antigas para adicionar novas funcionalidades. Adicionamos novas funcionalidades ao sobrepor o método save, que está definido na interface save-interface. Trabalhar com essas interfaces é simples. Na interface, escolhemos as classes necessárias para salvar. O PS, se esquecemos de especificar, temos uma mensagem à espera. Devemos executá-lo. Bem, claro que tudo vai funcionar, porque, na verdade, não temos muita funcionalidade aqui. Mas, com S2, H2 vemos. Além disso, usando polimorfismo, também é possível escrever desta forma, e de maneira semelhante para o segundo. Tanto faz, ambos estão corretos. Use como for mais conveniente para você. Assim, no final, o programa se expande ligeiramente para salvar o objeto em diferentes armazenamentos, implementando ao mesmo tempo os princípios de abertura e fechamento. Usando polimorfismo, uma variável do tipo SAF-interface pode referir-se a qualquer classe filha. Aqui, utilizamos interfaces e polimorfismo para implementar o princípio da abertura e fechamento. O princípio da substituição de Wyshkov, na formulação de Robert Martin, declara que as funções que utilizam um tipo base devem ser capazes de usar os subtipos desse tipo base, sem saber disso. Isto significa literalmente o seguinte: ao construir uma hierarquia de herança, os herdeiros criados devem implementar corretamente o comportamento do tipo base. Ou seja, se o tipo base implementa um determinado comportamento, esse comportamento deve ser corretamente implementado também para todos os seus herdeiros. Se chamarmos qualquer método da classe base através de uma classe derivada, devemos esperar o mesmo comportamento como se o tivéssemos chamado diretamente da classe principal. Ou seja, não devemos alterá-lo substancialmente.
Vamos ver um exemplo de como este princípio é utilizado. Assim, na nossa classe de mensagens, temos o createMessage. Ele processa o autor e o texto. Vamos criar mais uma classe filha da classe Message. Vamos chamá-la, por exemplo, NewMessage. Esta classe herda da classe principal Message. Vamos criar um método semelhante, mas com pequenas alterações. Ele ainda vai definitivamente mudar o booleano. Queremos que esta classe filha funcione exatamente assim. Não sei porquê, mas é assim que queremos. Agora, ao chamar o método createMessage, o status será definido como true. Neste caso, enquanto no classe principal nada muda, sabemos que temos por padrão um booleano stup como falso. No final, nossa classe filha viola o princípio da lista de barbárie. Mas por que ela o viola? Porque o comportamento do método createMessage mudou, se o chamarmos a partir da classe base. Autor, texto. Criaremos novo. Parece que alguém se esqueceu de fazer o S-out. E vamos exibir isso na tela. Vemos que temos o primeiro false e o segundo true lógico. Pode-se dizer que, de certa forma, o comportamento do método mudou. É bastante radical, porque, provavelmente, nesta lógica, este booleano de novo estará ligado ao funcionamento de outros métodos. E mais uma vez, este princípio mostra que as classes filhas devem fornecer exatamente a mesma funcionalidade que as classes base, sem alterá-la. Através das classes filhas, é possível apenas expandir a funcionalidade, mas não mudá-la. Na verdade, este é o princípio do barbeiro de riscos. Espero que você tenha entendido o que isso significa. Lembro que estas são apenas recomendações e não regras rígidas. Se a tarefa exigir, pode-se, claro, contorná-las, mas na maioria dos casos, é melhor segui-las. O próximo princípio é o princípio da segregação de interface. O princípio na formulação de Robert Martin declara que os clientes são entidades de software, não devem depender dos métodos que utilizam. Ou seja, se algum método de uma interface não for utilizado pelo cliente, a alteração desse método não deve levar à necessidade de modificar o código do cliente. Seguir este princípio consiste em criar interfaces que sejam específicas. Apenas o mínimo necessário para a implementação dos métodos. Interfaces excessivas, por outro lado, podem exigir que a classe que as implementa crie um grande número de métodos, incluindo até aqueles que não fazem sentido para essa classe. De certa forma, o princípio da segregação de interfaces está relacionado ao princípio da responsabilidade única. Os interfaces não devem ser excessivamente volumosos. Se, de repente, um aplicativo forma uma interface muito grande, há uma alta probabilidade de que isso aconteça porque essa interface tem responsabilidades demais. Portanto, é mais lógico decompor essa interface em vários mais simples. Claro, vamos ver isso no código. Vamos imaginar que temos mensagens e notificações no nosso código. Vamos criar uma classe separada para eles. Também temos uma interface que é responsável pelo envio de mensagens. Ele tem certos métodos: envio por e-mail, telefone, WhatsApp e Facebook. E assim, queremos usar esta interface na classe de mensagem e na classe de notificação. Mas o detalhe é que precisamos enviar a mensagem apenas para o telefone e o e-mail, enquanto as notificações vão para o WhatsApp e o Facebook. Não sei porque exatamente assim, mas essa é a tarefa virtual. Mas se implementarmos a interface nas notificações, teremos que sobrescrever todos os métodos. E nós não precisamos de todos eles. Na verdade, o princípio da segregação de interfaces diz exatamente isso. Portanto, precisamos apenas dividir a nossa interface em duas novas e usar apenas a parte necessária na nova classe. Isto vai parecer mais ou menos assim. No mais sender, vamos remover o que é desnecessário. Aqui também vamos remover o que é desnecessário. E vamos criar uma nova interface simples. Um sender para mensagens. E ela terá métodos que são realmente necessários exatamente aqui mesmo. E aqui poderemos implementar apenas a interface que realmente precisamos. Vamos implementar esses métodos necessários. Para o WhatsApp e o Facebook, tudo aqui é nosso. Aqui é nosso. Na minha opinião, este é o princípio mais claro e lógico. Dividir para conquistar. O princípio da inversão de dependência. O último princípio de programação e design orientado a objetos, formulado por Robert Martin. O princípio afirma que os módulos de níveis superiores não devem depender dos módulos de níveis inferiores e ambos os tipos de módulos devem depender apenas da abstração. As próprias abstrações não devem depender dos detalhes, mas os detalhes devem depender das abstrações. Essas definições são de chorar. Vamos considerar um sistema de pagamento imaginário para processar pagamentos através de diferentes métodos. Queremos criar um sistema onde seja possível processar diferentes métodos de pagamento, como cartões de crédito e PayPal. Aqui está um exemplo que viola o princípio da inversão de dependências. O que temos aqui? Classe para pagamento com cartão. Classe para pagamento através do PayPal. Temos o nosso processador de pagamentos principal, Payment Processor. Estamos a passar aqui dois campos, Credit Card e PayPal. E depois utilizamos-los. Qual é o problema aqui? O nosso classe Payment Processor depende diretamente de duas classes específicas, Credit Card Payment e PayPal Payment. Isso torna-o não apenas difícil de expandir, por exemplo, ao adicionar novos métodos de pagamento, mas também contradiz o princípio da inversão de dependências. Vamos ver como seria uma implementação correta. Temos uma interface comum, que é Payment Method, que definiu o método Pay. Ótimo.
Temos uma implementação desta interface para cartões de crédito e uma implementação deste método para pagamento através do PayPal. E, na verdade, o nosso processador de patrono. Qual é a vantagem desta implementação? O Payment Processor depende da interface Payment Method, e não de implementações concretas de pagamento, como era no exemplo anterior. Flexibilidade. Podemos facilmente adicionar novos métodos de pagamento, simplesmente implementando a interface Payment Method, sem alterar a lógica do Payment Processor. Modularidade. A classe Payment Processor torna-se mais modular, pois pode ser utilizada com qualquer método de pagamento que implemente a interface. No futuro, se precisarmos adicionar um novo método de pagamento, como o Apple Pay, simplesmente criaremos uma nova classe que implementa a interface Payment Method, sem alterar o código existente do Payment Processor. Essencialmente, isso está incorporado no quinto princípio da inversão de dependências. Você pode pausar e analisar este exemplo com mais detalhes. E isso é tudo o que os princípios Solid representam. Lembra que são apenas recomendações. Não é necessário seguir absolutamente cada princípio ao desenvolver cada um dos seus programas. Estes são orientações para que os programas acabem por ser modulares, escaláveis e legíveis. E este é o principal objetivo dos princípios Solid. Por hoje é tudo. Se tiverem perguntas, sintam-se à vontade para deixar nos comentários. Obrigado pela atenção. Até logo.